Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos à nossa 37ª palestra. Ao estudarmos o livro, o grande conflito, são todos muito bem-vindos, obrigada por escolherem estar connosco, nós sentimos-nos muito mais acompanhados com as vossas carinhas. E então, antes mesmo de começarmos, uma vez que vamos ainda continuar algum tempo no capítulo 39, vamos curvar a nossa cabeça para uma oração. Querido Deus, nosso bom Pai, louvado e santificado seja o seu nome. O Senhor que é tão misericordioso, tão bondoso, tão generoso para conosco, nos concede mais uma oportunidade de ouvirmos a voz dos profetas a falar a cada um de nós. E eles foram inspirados pelo Senhor, pelo seu Espírito, para preparar a sua igreja, para que essa preparasse um povo para a vinda do Senhor. É por isso que estamos aqui. Por isso, Pai querido, venha falar connosco. Fale connosco, ajude-nos a estar atentos, a reter na nossa mente toda a informação que o Senhor nos trouxer e que ela tenha cada vez mais valor para nós e nós lhe demos cada vez mais importância, é o que nós lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem, então nós ficamos, para quem me acompanha através do livro, este livro, ficamos na página 500. É o capítulo 39 e paramos no parágrafo 29. Só recapitulando um pouquinho o 27 e o 28. Portanto, nós vimos que agora, como diz o parágrafo, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. A graça de Deus, irmãos, é suficiente para isto. É ela que vai fazer isto, mas ela só vai poder fazer a quem crê. Por isso é uma questão de fé. Continuando, nem mesmo por um pensamento poderia o nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. E no fim desse parágrafo diz, esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Louvado seja Deus, porque vai haver pessoas que vão subsistir no tempo de angústia. O 28, é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado. Como? Pela fé, irmãos, é pela fé. E eu não sei se eu referi isto, já não me recordo, mas a fé é a fé de Jesus, eu li uma definição que achei fantástica, é a fé na capacidade de Jesus de nos salvar plena, completa e totalmente. Referi isto, não foi? Então, irmãos, se nós acreditamos na capacidade de Jesus de nos salvar daquelas coisas todas que eu vos falei, não é? Da justiça própria, do egoísmo, da inveja, da ira, do ciúme, daquelas coisas todas, nós temos a fé de Jesus e tudo é possível ao que crê. Tudo, até alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Esta é a fé que nós necessitamos no tempo do fim. A igreja, como nós temos estudado, nós aqui em Portugal, eu já referi isto nas meditações matinais, a igreja desde 1888 se tornou, na sua grande maioria, uma igreja concentrada aonde? Nos mandamentos de Deus, na lei, a lei. Mas nós precisamos dar um passo, que é um passo de fé, e começarmos a exercitar a fé de Jesus, ou seja, a capacidade de Jesus nos salvar completamente. Isto não é maravilhoso? São boas notícias para nós e para nós transmitirmos aos outros. Então, novamente, é nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Cristo. Será que é possível? É possível só para quem tem fé. Quem não crê é de acordo com a sua fé. O nosso precioso Salvador convida-nos a unir-nos a Ele, a ligar a nossa fraqueza à sua força, a nossa ignorância à sua sabedoria, aos seus méritos, a nossa indignidade.
A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Jesus. O Senhor está sempre a colocar diante de nós não o caminho que nós preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar os nossos caracteres ao molde divino, ou seja, o objetivo de Deus pela educação, e nós já falámos isto aqui, mas eu volto a salientar, é reformar-nos à sua imagem. Isto é o que nós encontramos em Deuteronômio, não é verdade? Muito bem. E Satanás copiou isso em Apocalipse 13, fazendo a imagem da besta através de um outro sistema de educação, que não tem por base as escrituras sagradas. Tem por base os historiadores, os clássicos, a ciência, mas não tem por base as sagradas escrituras. Ninguém poderá negligenciar ou adiar esta obra sem grave perigo para a sua alma. O apóstolo João, agora parágrafo 29, em visão do céu, exclamou: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Terríveis são as cenas que provocam esta exclamação da voz celestial. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia. E isto é verdade. Eu estou a sentir isso na pele. E penso que não sou a única, pois não? Tenho a certeza que há outros que estão a sentir na pele. Ainda não temos resolvido um problema e já vem outro. A ira de Satanás aumenta à medida em que o tempo se abrevia e a sua obra de engano e destruição atingirá o auge no tempo de angústia. Parágrafo 30. Terríveis cenas de caráter sobrenatural então se manifestarão nos céus como indício do poder dos demónios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a unirem-se a Satanás na sua última luta contra o governo de Deus. Lembram-se que no início do pecado no céu, o que é que Satanás se propôs? Formar um governo melhor que o de Deus, mais justo na sua governação. Mediante estes agentes serão enganados tanto os governadores como os súditos. Aliás, os governadores são os primeiros, porque Apocalipse diz-nos o quê? Que aqueles demónios semelhantes a rãs vão ao encontro de quem? Dos reis de todo o mundo, para congregá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Portanto, nenhum governante pode ser um guia seguro para nós. Nenhum. Nem governante político, nem governante religioso. Qual é a nossa única segurança? Duas coisas: Bíblia, Espírito de Profecia, lei e testemunho. Nós não podemos arredar pé daqui, irmãos. Esta é a base sobre a qual o povo de Deus precisa estar firmado. Daí a importância de nós continuarmos um estudo aprofundado destas duas coisas. Continuando, levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo. E reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Daí ser tão importante nós conhecermos as Escrituras. Porque Satanás fez isto com Jesus, lembram-se? Na primeira tentação, e quando Jesus lhe cita, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, Satanás aprende rápido. E na segunda tentação, o que é que ele já disse? Lança-te aqui abaixo. Porquê? Porque está escrito. Ele vai usar as escrituras. Ah, sim,
Sem dúvida. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 13. E atenção, irmãos, porque eu acredito que vão ser citadas as Escrituras muitas vezes. E uma das coisas que vai ser citado é isto que está aqui. No capítulo 13, diz, a partir do versículo 1, toda a alma esteja sujeita às autoridades superiores. Isto vai ser usado. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Vocês estão a ver o que é que está aqui? E as que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, o que é que nós vamos ouvir? Vocês não dizem que seguem a Bíblia, mas a Bíblia diz que têm que ser sujeitos às autoridades superiores. Porque as autoridades superiores, elas querem o bem do planeta. Elas querem o bem dos mais pobres. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. Estão a ver o que é que está aqui? E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Isto vai ser usado contra nós. Eles vão dizer, vocês que dizem acreditar na Bíblia e ter a Bíblia só como única regra de fé e prática, vocês estão a pedir a condenação se não se sujeitarem às autoridades superiores. E como é que nós vamos reagir? O que é que nós vamos dizer? Efetivamente a Bíblia diz isto. Se elas não estão em conformidade com Deus, se elas não são em conformidade de Deus, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora bem, o que significa, muito bem, irmão Adénis, o que significa que acima de todas as autoridades terrestres, nós temos uma autoridade celeste. E essa é Deus. Se não falarem de acordo com o que está escrito, nós não obedeceremos. E tal como o Pedro e o irmão citou agora, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se as autoridades que foram instituídas efetivamente por Deus falarem de acordo com a palavra de Deus, não há problema nenhum. Então, isto é só para nos alertar para o caso de este versículo ser usado, este e outros, porque provavelmente vai ser utilizado. Não tenhamos receio, irmãos, porque até determinada altura vai parecer que as autoridades até estão preocupadas conosco, estão preocupadas com o planeta, estão preocupadas com os pobres, estão preocupadas com a poluição do ar, mas cuidado, o povo de Deus tem um entendimento das coisas bem diferente. Parágrafo 31. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização das suas esperanças. Satanás sabe disto. Então ele está preparando as coisas de forma a que o engano seja quase absoluto. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da Terra aqui tem um ponto interessante. Em várias partes da Terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. O que é que nós vemos aqui já que nos indica que não é Jesus? Diferentes partes do mundo ele vai aparecer. Exatamente. E nós sabemos que quando for Jesus... É universal. É universal. Toda a gente o estará vendo. Eu não preciso ligar para o Japão para dizer, olha, Jesus está a aparecer aqui. Não preciso de ir para as redes sociais para publicar uma foto, não é? Um vídeo de que ele está aqui. Ou aparecer nos telejornais. Exatamente. Então, logo por aqui, nós já sabemos alguma coisa. Continuando, a glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Portanto, isto será uma cena de muito impacto. De muito impacto. Não temos noção, nós nunca presenciamos, por exemplo, um ser, nós somos baços, mas esse ser que vai aparecer em várias partes da Terra, ele terá brilho e vai falar com uma voz melodiosa e vai fazer milagres, vai curar pessoas, curar mesmo. Não é falsificação. Vai curar pessoas, vai fazer milagres, não é?
Portanto, nós temos que estar muito atentos e muito conhecedores. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Foi o que ele sempre quis. Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava os seus discípulos quando aqui esteve na terra. A sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo. Então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo. Aqui é a última cartada dele, não temos dúvida, não é verdade? Ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Não lhe vai ser difícil enganar, porque neste momento toda a gente já está, não digo toda a gente, mas a esmagadora maioria já está acreditando neste engano. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando do seu nome, pela recusa de ouvirem os seus anjos, que lhes enviou com a luz e a verdade. Eu creio que estes anjos são demónios. Estes anjos, efetivamente, são demónios que provavelmente poderão vir até como seres de outras galáxias, já falámos disto, supostamente seres superiores a nós, que não pecaram, que estão mais próximos de Deus, que são mais inteligentes e, portanto, muitas pessoas certamente vão acreditar nas suas palavras. É este o poderoso engano quase invencível. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados por Simão Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses sortilégios, dizendo: esta é a grande virtude de Deus. Eu faço uma pergunta. Será que nós teremos nesta altura alguma chance de convencer alguém? Não, esse tempo já passou. Parágrafo 32. Mas o povo de Deus não será desencaminhado. Louvado seja Deus por isso. Os ensinos deste falso Cristo não estão de acordo com as Escrituras. A sua bênção é pronunciada sobre os adoradores da besta e da sua imagem, a mesma classe sobre a qual a Bíblia declara que a ira de Deus sem mistura será derramada. E demais, não será permitido a Satanás simular a maneira do advento de Cristo. O Salvador advertiu o seu povo contra o engano neste ponto e predisse claramente o modo da sua segunda vinda. Ele disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, não é? Vamos avançar agora para o parágrafo 34. Agora vejam o que é que está aqui. Apenas os que forem diligentes, estudantes das Escrituras, mas não chega, e que receberam o amor da verdade, reparem que não diz aqui que receberam a verdade, porque uma coisa é ter a verdade e outra é amar a verdade. Essas pessoas receberam o amor da verdade, somente essas estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Portanto, duas características: diligentes estudantes das Escrituras e receberam o amor à verdade. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador no seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova, sem dúvida. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. Então, quando é que nós sabemos quem é trigo e quem é joio? Pela sacudidura. Sabemos que a palha sai, mas o grão também vai saltar. Não cai no chão, mas vai saltar. Continuando, acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra que não venha a ceder à evidência dos seus sentidos? Isto é muito importante. Não é ver para crer, é crer para ver.
Estão a ver como os ditados populares muitas vezes são falsos? Os nossos sentidos podem nos enganar. E a mim já me enganaram muitas vezes. Não é porque eu ouço, não é porque eu vejo. Então, nós devemos viver não pelos sentidos, mas por quê? Pela palavra de Pela- Deus. Pela verdade. Apegar-se-á nesta crise à Bíblia, e à Bíblia só. Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar de pé naquele dia. Como é que ele vai fazer isto? Ou melhor, como é que ele está fazendo isto? Uma das formas é tirando-nos o tempo. Outra é colocando-nos preocupações. Aquela preocupação que está na nossa mente é de tal forma perturbadora que nós queremos estudar e a mente não se consegue concentrar. Daí a necessidade do jejum só com água ou de uma alimentação muito mais simples, para que a mente não fique sobrecarregada e possa ter a energia necessária para se concentrar na palavra do Senhor. Disporá as coisas de tal maneira a obstruir-lhes o caminho. Embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, cá está as preocupações. Fá-los a levar um fardo pesado e cansativo, a fim de que o seu coração se sobrecarregue com os cuidados desta vida e o dia de prova venha sobre eles como um ladrão. Tanto quanto possível devemos desenvencilhar-nos disto e procurar uma vida mais simples. Parágrafo 35. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas. Aqui é diferente de ir viver para o campo hoje. Já estamos a falar de fugir. E é nesta altura, gostava de dizer isto, é nesta altura de fugir que não adianta ter reserva de alimentos. Eles ser-nos-ão tirados sim, mas é só nesta altura, não hoje. Fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhantes aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Nesta altura, ou pouco depois, estarão caindo as pragas. E uma das pragas é um calor abrasador, lembram-se? Mas aqueles que estarão nestas cavernas das montanhas, uma caverna é um lugar fresco ou quente? É fresquinho, portanto, nem muito quente, nem muito frio. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Lembram-se de termos falado sobre isto nos primeiros escritos? Que a escravidão voltaria? É verdade. Os amados de Deus passarão dias penosos, sem dúvida, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome, nos escuros nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Esquecer-se-á o Senhor do seu povo nesta hora de provação? De jeito nenhum. Esqueceu-se ele do seu fiel Noé, quando caíram os juízos sobre o mundo antediluviano? Esqueceu-se de Ló, esqueceu-se de José, esqueceu-se de Elias, esqueceu-se de Jeremias, esqueceu-se dos 3 heróis na fornalha ardente? Não, mas Sião diz, parágrafo 37, já me desamparou o Senhor e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Irmãos, provavelmente que nesta altura, nas cavernas e nas prisões,
ouvir-se-á o hino que nós cantamos, Eu Não Me Esqueci de Ti. Isto servir-nos-á de conforto. Parágrafo 38. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre a sua alma e Cristo. Só que, irmãos, isto não se consegue de um dia para o outro. Este manter o foco, esta comunhão mental de espírito para espírito, não se consegue de um momento para o outro. Por isso, antes que chegue o tempo da prova, nós temos que passar pelos treinos. E é por isso que o Senhor, neste momento, nos está a dirigir a nossa atenção. É preciso treinarmos a nossa mente. Treinarmos, exercitarmos a nossa fé. A tal fé que não deixa de acreditar que, apesar de eu ainda ser imperfeita, o Senhor me vai aperfeiçoar até ao dia da sua vinda. Esta fé precisa de ser exercitada e Satanás está trabalhando para derrubá-la em todos nós. Vamos para o parágrafo 40. Quando Cristo cessar de interceder no santuário, será derramada a ira que, sem mistura, se ameaçar a fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. As pragas que sobrevieram ao Egito quando Deus estava prestes a libertar Israel eram de caráter semelhante aos juízos mais terríveis e extensos que devem cair sobre o mundo precisamente antes do libertamento final do povo de Deus. Mas lembrem-se, estas são as últimas pragas, porque antes delas, lembram-se, vão haver 7 trombetas. Lembram-se de termos estudado sobre isto? Quando estudamos sobre a festa das trombetas, que acontece em 2 momentos diferentes, porque as trombetas também são juízos. Levítico 23 e 25. Exatamente. Também são juízos, mas há uma diferença. É que as trombetas são juízos com misericórdia, enquanto que as pragas são sem misericórdia. Eu, como não tenho a tela, eu estou aqui com a tela grande, pareceu-me que a Sayonara levantou a mãozinha, ou não? Podes falar, Sayonara. É que eu achei algo muito interessante, Elis. Assim como Deus usou as 7 pragas no Egito, referindo aos deuses do Egito, as últimas 7 pragas, por exemplo, o mundo está buscando o Deus Sol, né? E uma das pragas é o quê? A das últimas 7 pragas é justamente esse Sol, né? Muito escaldante. O outro Deus desse mundo é a Mãe Terra. E Deus vai utilizar o quê? A terra, a natureza, justamente para punir o quê? Os ímpios. Então, é um paralelo muito interessante. Exatamente, muito obrigada. Um pouquinho mais à frente, diz o autor do Apocalipse, descrevendo esses tremendos flagelos: fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. O mar se tornou em sangue como de um morto e morreu no mar toda a alma vivente. E os rios e fontes das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são estes castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Lembram-se que no 5º selo é feita uma pergunta: até quando, ó Santo e Soberano, não julgas e vingas o nosso sangue? Lembram-se? Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Então a praga é exatamente a resposta à pergunta que foi feita. Como diz aqui, derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime de derramamento do seu sangue, como se este tivesse sido derramado pelas suas próprias mãos. De modo semelhante, declarou Cristo, serem os judeus do seu tempo culpados de todo o sangue dos homens santos que havia sido derramado desde os dias de Abel, pois possuíam o mesmo espírito,
e estavam procurando fazer a mesma obra daqueles assassinos dos profetas. Parágrafo 41. E reparem, eu não sei se sabem, há aqui uma praga, não é? Nesta altura, na praga que se segue, é dado poder ao sol. Então nós aqui no grande conflito podemos nos situar, sabendo que esta praga, não é? Sobre o sol, que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores. Apocalipse 16, 8 e 9. Qual é esta praga? Qual é o número? A quarta praga. É a quarta praga. Portanto, por aqui, se esta é a quarta praga, é lógico que já passaram 3. Não é verdade? Isto, de alguma forma, nos ajuda a situarmos-nos no tempo. Os profetas assim descrevem a condição da terra naquele tempo terrível. E a terra está triste porque a colheita do campo pereceu, todas as árvores do campo se secaram e a alegria se secou. Pronto, e depois descreve realmente esta praga. Parágrafo 42. Estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Portanto, elas vão acontecer por regiões, consoante aquilo que a Sayonara disse há pouco, consoante, podemos dizer, o Deus que aquela região, que aquela religião mais adora no momento. Estou-me a fazer perceber? É certo que todos são adoradores do Sol, mas há regiões do planeta onde o apreço por outras coisas da natureza é mais latente. Então a praga vai cair na região correspondente à praga, contudo, serão os mais terríveis flagelos que jamais foram conhecidos por mortais. Todos os juízos sobre os homens antes do final do tempo da graça foram misturados com misericórdia, como dizíamos há pouco, portanto as trombetas. O sangue propiciatório de Cristo tem livrado o pecador de os receber na medida completa da sua culpa, mas no juízo final a ira é derramada sem mistura de misericórdia. Por isso é que o livro de Tiago diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não agiram com misericórdia. Daí que o Senhor nos esteja, lá está, os que têm o caráter à semelhança de Deus e os que têm o caráter à semelhança da besta. Os que têm o caráter à semelhança da besta é a ausência de misericórdia. Não há compaixão, não há sentimentos, ok? Há interesses, muitas vezes, económicos, políticos, etc. Mas o que o Senhor nos pede é que, para que nós desenvolvamos esta característica, a misericórdia. Parágrafo 43, e já estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, já não vamos conseguir terminar o capítulo. 43, naquele dia as multidões desejarão o abrigo da misericórdia de Deus, abrigo que durante tanto tempo desprezaram. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, temos que aproveitar o tempo em que o Senhor nos está a dar neste momento. Não só de oportunidade para nós, para a nossa própria salvação, mas de oportunidade para outros ouvirem a palavra, já que mais não seja pelo nosso próprio exemplo. E a literatura, enquanto pudermos, eu já tenho que pensar como é que vai ser o próximo ano com a distribuição do grande conflito, não é? Aproveitemos, irmãos, todas as oportunidades para deixar ficar um grande conflito em cada família, em casa de cada pessoa. Não importa se as pessoas disserem, mas eu não sei ler, ou eu não gosto de ler livros grandes. Não importa, o nosso trabalho é semear, a deixar a sementinha. E a nossa fé é o trabalho do Espírito Santo. Ele vai se encarregar de levar a pessoa àquele livro. Ele cria condições para isso. Ou para aquela pessoa, ou para um familiar que vai à casa daquela pessoa, para um filho, para uma irmã, etc. Então, o nosso trabalho é deixar ficar essa literatura em casa das pessoas.
Vamos fazê-lo enquanto pudermos e nos derem liberdade para isso. Parágrafo 44. O povo de Deus não estará livre de sofrimento. E eu percebo que até agora nós temos, a nossa geração tem sido uma geração de aviário. Sabem o que é que eu quero dizer? Muito sensível. As galinhas de aviário, elas não são robustas, não são fortes. Pois não? Elas são frágeis. Elas são muito sensíveis. Qualquer ventinho já coloca uma gripe nas galinhas. E nós, de alguma forma, a nossa geração, é verdade isto que eu vos estou a dizer, tem-se aprimorado como cristãos de aviário. Nós somos extremamente sensíveis. Irmãos, nós precisamos de ter sensibilidade. E eu estou a falar para mim. Mas não ser tão sensíveis assim. Nós temos que tirar, nós temos que buscar, o Senhor é a nossa força. Não é o que diz as Escrituras? Exatamente, que o grande conflito irá ficar reluzente nas estantes. Isto é espetacular, irmãos, nós não sabemos explicar isto, mas isto também não nos compete. Não é trabalho nosso, é trabalho de Deus. Ele vai fazer realmente coisas espantosas. Então, neste momento, eu falo para mim, mais uma vez, falo para mim, porque por vezes eu fico muito abatida, não é? Muito derrubada, muito triste, mas depois vem o Senhor e parece que novamente sopra sobre mim o fôlego do Espírito e me reaviva e me dá a força novamente, mas depois vem novamente. Isto faz-me lembrar um pouco, e os irmãos já leram certamente sobre isso nos primeiros escritos. Lembram-se? No tempo da sacudidura, o que é que nós vimos ali? No capítulo, na página 269, 270, 271, o capítulo sobre a sacudidura, que vemos alguns indiferentes e descuidosos, enquanto que vemos outros como? Com aspecto severo, não é? Orar com as suas forças todas. E depois vê-se eles reanimados e reavivados, mas novamente lhes vem outra vez aquele acabrunhamento, aquele peso sobre os ombros. Então, irmãos, isto vai ser o nosso estilo de vida daqui para a frente, e por isso é que é preciso, como diz aqui, não sermos cristãos de aviário, termos sensibilidade, não sermos duros de coração, mas não sermos tão sensíveis que não possamos suportar o desprezo. Dói, claro, sim que dói, a desconsideração, o insulto, a mentira, e mentindo dirão todo o mal contra vós. A fome, o cansaço. E a demora. Já nesta altura o povo de Deus já não tem apoio terrestre, portanto já não há advogados que nos valham. Mas nós temos um advogado. E a gente, minha irmã, sente a perseguição dentro da nossa casa, com a nossa família, o que é mais difícil. Exatamente. É o que mais dói. Mas eu tenho essa experiência muitas vezes. Ainda hoje de manhã eu chorei e estava mal, mas depois vem, não sei como é que Deus faz isto, e sopra-me novamente o fôlego da vida e eu recupero as forças, mas passado mais um tempo lá volto eu a ficar em baixo, mas podemos sempre e devemos recorrer ao nosso Pai. Então o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, então teremos angústia. Conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. Ainda há pouco estivemos aqui com uma irmã, a Graça, e ela praticamente está a ser crudívora. Ela está-se a preparar e nós precisamos realmente começar a ter muitas refeições só de alimento cru, simples, sem precisar de panelas. É alimento também, a verdura, as saladas e a fruta são alimento. Não quer dizer que o façamos sempre, mas já podemos começar a praticar. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum dos seus abnegados filhos. Louvado seja Deus por isso. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça, Deus cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Que bom, nós hoje de manhã no culto falávamos precisamente de dois personagens, Moisés e Elias, não é? Um dia podemos falar sobre isso aqui, mas Elias teve exatamente, ele é um personagem tipo para nós, ok? Ele é uma referência, ele é uma miniatura. E como é que foi a experiência dele?
foi exatamente sustentado por Deus. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, por que é que estão a morrer de fome e pestilências? Porque eles estão a sofrer com as pragas. E à semelhança de Moisés, que passou pelas pragas, elas não o atingiram, pois não? Então são dois personagens, Moisés e Elias, que estão ali para nosso exemplo em muitos aspectos. Os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Louvado seja Deus por isto. Para aquele que anda em justiça, é esta a promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Sabem onde é que isto se encontra? Isaías, capítulo 33. Os aflitos e necessitados buscam águas e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Vamos ficar aqui, estamos em cima do nosso tempo. Para a semana, se Deus quiser, concluiremos o capítulo 39, não é? Aproxima-se o tempo da angústia, mas hoje vamos ficar por aqui no parágrafo 45. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai que está nos céus, o Senhor nos deixou ficar todas estas informações, não para nos apavorar, mas para nos prepararmos mentalmente, fisicamente e a nível da nossa fé, para que possamos permanecer firmes neste tempo difícil. Nós confiamos no Senhor, Pai. Por vezes nos abatemos, nos afligimos, mas o Senhor é bondoso e vem novamente ter connosco e nos reaviva e nos anima e nos fortalece. Eu quero suplicar, Pai, que o Senhor ajude cada um de nós, acima de tudo, a exercitar a sua fé, a termos para uns com os outros conversas de estímulo da fé, a podermos ser bênçãos para aqueles que estão mais desanimados, citando palavras suas, que o Senhor nos conceda a graça de poder viver estes tempos que ainda temos de alguma paz e segurança, poder vivê-los aproveitando cada segundo. Que o Senhor nos conceda o seu bom espírito e, acima de tudo, o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Amém.